E aí, vocês estão vendo? Tá certinho, doutor. Estamos vendo, estamos ouvindo. Sim, doutor. Vamos então iniciar a aula de hoje, tá? Vamos então falar sobre fraturas expostas. Então, esse aqui é um tema que é fundamental para que vocês entendam sobre o assunto, porque ele primeiro além de ser um assunto que leva a controvérsias dentro das provas, né? Que é aquela coisa, que grau foi 1, 2, fica aquela confusão, né? Então é fundamental que vocês entendam bem essa aula aqui. E outra coisa, porque que é tão importante, pelo menos para mim, é pela crescente demandas de fraturas expostas que existe, tá? Hoje em dia ele é também considerado, assim como algumas epidemias, como dengue, etc., as fraturas expostas estão bastante persistentes, pelo menos aqui no Paraguai. A partir de 2005, teve um aumento exponencial na fabricação nacional de motos, né? Com isso, levou, logicamente, a um aumento de emprego, né, nas fábricas, aumentou aí, acortou as distâncias, gerou emprego, né? Foi algo muito bom. Mas, consequentemente, a moto combinada com o álcool, com a não utilização de métodos de proteção, ele pode chegar eventualmente a causar aí fraturas expostas, né? Então, a partir de 2005, exponencialmente foi crescendo essa parada aí de fratura exposta. Então, provavelmente vocês vão ver na vida médica de vocês algumas, né? Não digo muitas, mas algumas vão ver aí, né? Então, tem que saber pelo menos o manejo dessa situação, o que tem que ser feito, qual é o antibiótico que se usa, né? Então, não digo que isso aqui é uma aula para ortopedista, isso aqui é uma aula para alunos calouros de medicina, tá? Então, vou ensinar aí para vocês o básico que vocês devem fazer, saber, tá? Vamos começar então. Definição. A definição de fratura qual é? A perda da continuidade óssea, né? Então, a fratura exposta é uma perda de continuidade óssea que tem comunicação com o meio externo, ou seja, aquele hematoma fraturário, que ele é fundamental para o processo de consolidação secundária, né, que seria aquele hematoma onde tem células pluripotenciais capaz aí de fazer a reparação do osso, ele se perde, ele vai para o meio externo, tá? Então, já vão sabendo que a primeira complicação de uma fratura exposta é a consolidação tardia, né? O retardo na consolidação, principalmente por esse menester aí, porque o hematoma fraturário vai embora, ok? Então, essa é a definição. Fratura, né, que tem a comunicação com o meio externo. E às vezes essa fratura pode ser uma fratura pequena, né, ou uma fratura grande. Às vezes não precisa ser muito médico para você identificar uma fratura exposta, né? Você olha assim, roxa, a fratura está fora, né? Você vê o osso sangrando, opa, isso aqui é uma fratura exposta, né? Não precisa ter muita ciência. Às vezes não é tão fácil. Às vezes tem um certo tipo de dificuldade para identificar uma fratura exposta, ok? Por exemplo, tem uma fratura, vocês estão vendo, já tiraram o raio-x, e tem uma ferida por em cima daquela fratura, né? Uma pequena laceraçãozinha na pele, né? Com um sangramento. Será que é uma fratura exposta ou uma fratura fechada? Porque a conduta é totalmente diferente. As fraturas fechadas, nós imobilizamos, mandamos para o consultório, o paciente faz uma cirurgia eletiva, né, se é que é cirúrgico ou não, faz uma tala, gesso e acabou o problema. Agora, quando a fratura é uma fratura exposta, ele imediatamente precisa entrar no centro cirúrgico, tá? Então, qual seria uma forma de identificar uma fratura exposta? Eu lanço a pergunta para vocês. Naquela feridinha pequenininha lá. Eu não sei se ali tem comunicação com a fratura.
Contato na ferida? Não, lógico, você está palpando a ferida, ela tem uma feridinha ali, né? Mas você não sabe se essa ferida tem comunicação com a fratura. Como que eu faço? Alguma ideia, alguém? Bom, devido à não participação, eu vou contar para vocês. Geralmente a gente faz uma ampliação da ferida de 1 centímetro, ou seja, a gente faz campo estéreo, né, com iodo, 16 ou um antisséptico, luvas estéreis, anestesia local, mais ou menos de 1,5 centímetros. Para quê? Para caber o dedo, tá? Então você coloca o dedo na ferida, dentro da ferida, né, com a luva estéreo e palpa. Se você palpou o osso, opa, estamos perante uma fratura exposta. Se eu palpei a fáscia, ou seja, ela está fechada, íntegra, isso é uma fratura fechada. Então eu dou um pontinho onde eu fiz aquela pequena incisão, boto uma tala e mando ele embora, porque já vimos que as fraturas fechadas não são uma urgência, ok? Agora, uma fratura exposta, esse paciente tem que ser preparado para ir ao centro cirúrgico. Entenderam isso aí, gente? Sim. Foi claro? Alguém não Sim, doutor. entendeu? Beleza. Ô, doutor, Oi. então uma fratura exposta, obrigatoriamente, ela tem que romper a face. Lógico, é uma comunicação do meio externo para o meio interno. Se a face está íntegra, quer dizer que o meio interno está íntegro. Entendi. Mesmo Entendeu? que fique ali bem pela beirada ali, quase rompendo, eu ainda classifico ela como interna? Fechada. Lógico, se você vê a face que está inteirinha, esquece. Isso não é uma fratura exposta, é uma fratura fechada. Então tá. Legal. Beleza? Nada. Bom, qual é a consequência de ter uma fratura exposta? Primeiro, a contaminação. A gente não cai no meio, né? Geralmente a gente cai no asfalto, onde tem muito detrito, sujeira, né? Contaminação, etc, etc. Segundo, a desvascularização da face, dos músculos e dos ossos que estão subjacentes àquela fratura. Lógico, a fratura é o último a cometer. Geralmente, as partes moles que estão ao redor sofrem aquele impacto e, logicamente, pode aí ter uma destruição, uma desvascularização dessa região, né? Uma destruição das partes moles. E já vimos que, desde o começo da aula, que existe uma consolidação retardada nesse tipo de fratura exposta, porque o hematoma fraturário, que ele é cheio de células mesenquimais, pluripotenciais, que são responsáveis da primeira etapa da consolidação secundária, que é a inflamatória, ela vai embora, ela vai na rua. Então, nós temos necessariamente um retardo na consolidação. Lógico, ele pode também, além de destruir o osso, ele pode destruir também a funcionalidade do músculo, dos tendões, dos nervos, das peles, porque geralmente as fraturas expostas estão ligadas a mecanismo de alta energia, ok? Qual é o nosso objetivo como médico? Primeiro de todas, prevenir uma infecção. Como que a gente previne uma infecção? Bom, primeiro dando antibiótico para o paciente. A gente vai conversar quais são os antibióticos que a gente utiliza nas fraturas expostas, ok? E logo, necessariamente, o paciente tem que entrar no centro cirúrgico para fazer uma limpeza daquele membro, para a gente retirar aqueles detritos, aquela pedra, aquela sujeira que está dentro do meio interno, retirar para evitar o processo de infecção, ok? Isso a gente consegue com limpeza. E aí, o que a gente usa na limpeza? Soro, iodo, sabão, o que a gente tiver para limpar aquele membro, tá? A gente chama isso de toalete cirúrgico, ok? Então, o paciente necessariamente para prevenir a infecção, antibiótico, toalete cirúrgico, tá? Nós temos que restaurar as partes moles se é possível. Muitas vezes existem lacerações, contusões, né? Que é impossível a gente restaurar, ok? Lograr uma boa consolidação, se é possível, às vezes não é possível, evitar uma consolidação viciosa, instaurar uma mobilização articular precoce, tanto da articulação proximal como distal, ok?
Então, esse é o nosso objetivo. E dentro deles, o principal é prevenir uma infecção, tá? São 2 fracassos na ortopedia e traumatologia. O primeiro é a amputação. Se o cara chegou amputado, opa, já chegou, deu ruim. Ou teve que amputar, opa, deu ruim, tá? O outro é a osteomielite crônica. Por quê? Porque ele sabe quando começa, mas jamais sabe quando termina. É todo um problema, tanto para o médico, quanto para o paciente. Então, é essencial nós prevenirmos a infecção no osso. Diagnóstico, já vimos como se faz diagnóstico, às vezes não é tão fácil, às vezes é um pouco mais fácil, né? Às vezes nós vemos o osso aí para fora, né, com a fratura e aquele sangrado, eu falo, isso aqui é moleza, é uma fratura exposta, então o gurizinho pode dizer isso, ok? Então o que nós temos que fazer? No meio vial, ABCDE do trauma, nós já falamos sobre o ABCDE, né? Logo, chegamos no E, né, e vemos a parte da circulação daquele membro, né, se ele tem aí enchimento capilar, se palpa as artérias, que já vimos que isso é muito mais urgente com uma fratura exposta, a lesão vascular, né? Então, nós temos que palpar essa articulação, esse pulso distal, para ver se chega a artéria naquele membro, tá? Vemos, então, se ele tem funcionalidade nervosa, né? Passamos a mão sobre a região distal, a fratura, se ele tem sensibilidade, e pedimos para ele mexer os dedos da região distal, se é que ele tem motricidade. Tudo isso a gente pode evaluar numa fratura no meio vial, ok? Logo, nós alinhamos o membro, se é que ele está desalinhado, e imobilizamos com uma tala, geralmente existe talas do SAMU, tem tala pneumática, etc., e mandamos para assistência primária, assistência secundária, já seria no hospital, okay? Onde ele vai receber os primeiros auxílios ideal, vamos dizer, okay? Tirar raio-x, etc, etc. Então, é isso que nós fazemos, né? Vemos aí que o paciente tem uma fratura exposta, a gente cobre a ferida, né? E imobiliza com uma tala, e logo leva num centro assistencial um pouco mais complexo. Chegando lá, a ferida é novamente explorada, é classificá-la, é fundamental a classificação, nós vamos falar sobre a classificação daqui a pouquinho, tá? E se prepara o paciente, lógico, ele passa pelo ABCDE novamente, e se está tudo bem, nós preparamos esse paciente para o centro cirúrgico. Geralmente pedimos uma análise de sangue para ver se ele precisa de transfusão, né? Vemos se ele não tem nenhuma outra complicação, e se está tudo bem, 1 ou 2 horas ele vai para o centro cirúrgico para fazer, então, o seu toalete, a sua limpeza, tá? Então, cuidado com os pacientes remetidos. Geralmente, os pacientes remetidos, por protocolo, nós temos que voltar a abrir a ferida para limpar, né? Tem muitas vezes que chega um papelzinho lá da remissão, fala, paciente fratura exposta, ele foi feito toalete cirúrgico, já recebeu tal antibiótico, ele está bem, tá? E depois o paciente começa a fazer febre, você abre a ferida, encontra grama, encontra pedra, né? Então, sempre quando você recebe no teu serviço algo que não foi feito nele, é fundamental seguir o protocolo como se fosse que não foi feito nada, ok? Cuidado com sangramento vaginal e retal. Por que vocês acham que é para ter cuidado? Fratura de pelvis. Muito bem. Pode ter uma fratura de pelvis que tenha comunicação com a vagina e o reto, né? Que são órgãos ocos que têm muita bactéria. Imagina uma contaminação aí, vai ter uma contaminação com anaeróbios, com um montão de coisa, né? Então, é fundamental fazer um tacto vaginal e um tacto retal para ver se não tem aí comunicação com a fratura de pelvis, ok? E, logicamente, pedimos o raio-x correspondente do paciente. Já vimos os radiografias correspondentes do trauma, né? Cervical lateral, tórax e pelvis. Nesse caso, o membro afetado. Nesse caso, pode ser o direito, a perna direita, a perna esquerda, o braço, etc. A gente tem que pedir, então, o raio-x correspondente. Sempre frente e perfil. Tá? Para que serve a classificação, gente? A classificação serve como guia de prognóstico, quer dizer que um grau 1 tem melhor prognóstico que um grau 2, um grau 2 tem melhor prognóstico que um grau 3, e assim sucessivamente, ok? E também permite certas pautas na conduta perante o paciente, quer dizer, que um grau 1, meu tratamento não vai ser tão efusivo, tão violento como um grau 3, por exemplo, que eu vou ter que dar um pouco mais de mim.
ok? Então, também dá pautas em certas condutas perante o tratamento, tá? E qual é os parâmetros para a classificação? A classificação se chama Bustillo e Anderson, é uma classificação alfanumérica, eles se dividem em 1, 2, 3, e o 3 se divide em A, B e C, ok? Esses aqui são os parâmetros para a classificação da fratura. Primeiro, a dimensão da ferida, ou seja, feridas pequenas têm classificação menor, feridas maiores têm maior classificação. O grau de lesão das partes moles, as lacerações, ou seja, se o osso pode cobrir, ou seja, a parte mole pode cobrir o osso ou não pode cobrir o osso, ok? Outra, o grau de contaminação, por isso é fundamental perguntar para o paciente onde ele caiu, tá? Além de ser no asfalto, se ele estava protegido por alguma coisa, calça jeans, por exemplo, tá? Ou alguma roupa que estava cobrindo a ferida, né? Ou se ele caiu, por exemplo, num meio rural, no esterco, ou num rio onde está muito contaminado. Então, aí vemos que a alta contaminação da ferida também piora o pronóstico da fratura, ok? E a configuração, ou seja, a energia acometida nessa fratura. Se foi uma energia de pouco impacto, moderado impacto ou alto impacto. Já vimos que nós, pelo padrão radiográfico, podemos identificar se o mecanismo foi direto ou indireto, se foi de alto ou baixo impacto. Okay? Já falamos sobre isso na primeira aula. Então, vamos falar sobre o tamanho da ferida e as lesões nas partes moles. O tipo 1, a fratura exposta da classificação de Bustillo e Anderson, grau 1, é uma menor a 1 centímetro. Geralmente, no grau 1, gente, a injúria é de dentro para fora, ou seja, aquela fratura, o próprio osso transfixiou a fáscia, transfixiou o celular subcutâneo e transfixiou a pele. Ou seja, o mecanismo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E geralmente são mecanismos indiretos, não são mecanismos diretos de alto impacto, ok? Então, tudo no grau 1 é bom, tá? Porque a energia é nada, a contaminação é nada, a ferida não é nada, tudo é nada, tudo muito pequenininho. Inclusive tem livros antigos, como Romulo Vértice, que dizia que o grau 1 nem precisa fazer toalete. Lógico, isso trocou, o protocolo agora, todos os livros atuais referem que qualquer fratura exposta amerita um toalete cirúrgico. Tá? Então, grau 1 a grau 3C, ele precisa de toalete. Okay? Então, essa aí. Grau 1, pequenininho. Ferida pequenininha, pontiforme, pequenininha, menos de 1 centímetro. Ok? No grau 2, a injúria já é de fora para dentro, já há uma laceração da pele, né? Já há uma contusão da face, dos músculos ao redor, e é uma ferida geralmente maior a 1 centímetro, mas menor a 10 centímetros. Okay? Então, isso aí é uma grau 2. Ela é geralmente moderadamente contaminada, não é tão contaminada, ok? No grau 3, tanto A, B e C, é maior a 10 centímetros. Ficou fácil, né? Professor, Maior de 10 centímetros, grau 3. a 2, por favor. Como? Repete novamente para mim a 2, por favor. Como não? A 2 ela é maior a 1 centímetro e menor a 10. Uhum. O mecanismo de trauma geralmente é direto, tá? Já tem uma contusão maior a nível da músculo, da face e da pele. E a contaminação é moderada. Entenderam aí? Ok, obrigada. No grau 3 ficou fácil. Maior 10 centímetros. Tanto A, B e C. Maior 10 centímetros. Ok? Agora, qual faz o diferencial? O A, quando você termina o seu toalete, você tem cobertura de partes moles por cima do osso. Ou seja, Sócrates já dizia que o osso é uma planta e a raiz dessa planta é parte mole. Então, se tem parte mole cobrindo o osso, vai chegar por ali sangue, vai chegar antibiótico, vai dar o processo de curação dele, né? Ele vai ajudar a que esse osso não morra, ok? Então, 3A é quando a ferida é maior a 10 centímetros
mas tem cobertura de partes moles por em cima do osso. Na 3B é a mesma coisa do 3A, só que ele não tem cobertura de partes moles. Gente, desde o grau 1 ao grau 3C, todos já precisam de tratamento com o ortopedista, lógico, tá? Mas a partir do 3B eu tenho que já chamar outro colega, ou seja, até o 3A eu trato só eu, sozinho, o ortopedista, nada mais. A partir do 3B eu tenho que chamar outro colega. Quem é esse colega? Tá faltando partes moles. Seria o vascular? Não estou falando que falta artéria. Partes moles. Um traumatologista? Não, traumatologista do grau 1 ao 3A. Cirurgião plástico? Isso! Cirurgião plástico, mas não é aquele cirurgião plástico que bota seio e bunda, não, tá? É o cirurgião plástico reconstrutivo. O cara que faz colgarro. Já escutaram essa palavra? Colgarro é transferência muscular. Ou seja, não tem músculo na região anterior, ele tira da região posterior e bota na região anterior. Tá? Para quê? Para cobrir o osso e evitar a necrose desse osso e a morte desse osso. Estão entendendo aí, gente? Não é a mesma coisa que enxerto, gente. Enxerto é tirar de um lado e botar para outro. Por exemplo, enxerto de pele, enxerto de gordura, né? Tira de um lado e bota em outro lugar. Isso é enxerto. Colgarro é a transferência muscular. Aquele músculo que está ali na região posterior, ele passa na região anterior. Para quê? Para cobrir. Tá? O músculo ele não pode ser enxertado. Tá? Se eu cortar completamente o músculo, ele morre. Ele precisa de circulação. Ele precisa de pedículo arterial. Se eu retiro ele completamente, ele bota em cima de outro lugar, ele morre, necrose. Tá? Então, sim ou sim, ele precisa de uma transferência muscular e quem faz isso é o cirurgião plástico reconstrutivo. Estão entendido até aqui? Sim. De boa, então. No 3C, não importa muito o tamanho da ferida. No 3C é quando existe uma fratura e ao redor dessa fratura tem uma lesão vascular, né? Ou nervosa que tenha risco eminente de amputação. Tá? E escutem bem essa palavra, gravem bem o que eu estou dizendo. Risco eminente de amputação. Eu dou um exemplo. Eu tenho uma fratura na região do meu antebraço, no rádio, e essa fratura é exposta e lesionou a artéria radial. É uma fratura exposta 3C? Sim, lesionou o nervo. Não, não é. Por quê? Porque ele tem ou não risco de amputação? Não. Não tem. Tem várias artérias na região do antebraço. Tem a cubital, tem a artéria interóssea, tem a artéria mediana. São artérias que vão dar reperfusão, vão dar neoangiogênese, e o paciente não vai em nenhum momento amputar. Você pode, como ortopedista, ligar essa artéria e nada vai acontecer com o membro. Estão entendendo, né? Então, isso não é uma fratura exposta 3C. É uma grau, depende do tamanho da ferida. Ok? Depende do tamanho da ferida, se tem cobertura de parte mole e da contaminação. Estão entendendo aí? Sim. Agora, nesse caso aqui, que o cara é uma fratura de fêmur e lesionou a artéria femoral superficial. A artéria femoral superficial é a artéria que dá a poplítea, e a poplítea vai dar a artéria tibial anterior, posterior, peroneia, né? Então, se eu lacerar ela, lesionar ela, eu tenho ou não risco de amputação? Tem sim. Aí, sim, porque agora tem lesão vascular. Sim. No 3C, eu também tenho que chamar outro colega. Que colega eu tenho que chamar? Talvez o angiologista. Muito bem, o cirurgião vascular é fundamental aí para que ele possa salvar esse membro, fazer uma anastomose, né? Ou fazer um bypass, mas tem que fazer alguma coisa aí para salvar esse membro, ok?
Estão entendendo aí, galera? Sim. Tá de boa? Posso continuar? Sim, muito claro. Bom, esse é o quadrinho que vocês têm que saber. Então, não é só o tamanho da ferida, não é só se tem cobertura de partes moles ou não, mas também é a contaminação e o grau de comunicação, ou seja, a energia cometida para lesionar aquele osso. Vemos aí que o grau 1 geralmente é uma ferida limpa e é uma fratura simples, geralmente o mecanismo é indireto, uma fratura em espiral, uma fratura oblíqua curta, né? E não tem muita repercussão. O traço é muito simples, tá? Eu vou dar um exemplo. O paciente, ele caiu, ele é o trabalhador da fossa, ele trabalha na fossa, ok? E ele estava lá no meio da fossa, ele ficou preso. Então ele pediu aos colegas, amigos, falou, me retira daqui, por favor, fiquei preso. O que os caras fizeram? Puxaram o indivíduo. Nessa puxada, eles tiveram a melhor ideia para liberá-lo, fazer uma rotação de 180 graus do membro. O que aconteceu? Uma fratura espiral. E quando escutaram o treque de alguma coisa quebrando nele, soltaram ele. Ao soltar, aquela espícula da fratura espiral transfixiou de dentro para fora, dando uma ferida de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, 0,5 centímetros. Tá? Então, essa fratura, se nós vemos pelo tamanho da ferida, é menor de 1 centímetro, grau 1. A lesão da parte mole é mínima, nada. Grau 1. O tipo de fratura é uma fratura muito simples, espiral, tá? Então, grau 1. Só que o grau de contaminação qual é? C. É alto, tá? Então, uma vez que chegou a ser alto, você já passa para grau 3. Passou para grau 3. Agora, 3Q? 3A, 3B ou 3C? Então, nós temos que ver aí as partes moles. Uma ferida de meio centímetro vai cobrir as partes moles? O osso, ou a parte mole vai cobrir o osso? Sim. Lógico. Então vai ser uma 3? Galera, vocês estão aí? 3A, muito bem. Uma 3A, porque a cobertura de partes moles tem aí. Ok? Agora, vou dar um exemplo também que nunca ocorre aqui em Pedro Juan Cavadiero. Uma ferida por arma de fogo, por exemplo. Uma 9 milímetros. Vocês sabiam que a 9 milímetros é um projetil de muito alta energia, muito alto impacto, né? E ele cria uma turbulência, ou seja, o projetil ele cria uma turbulência que ele cauteriza e faz uma esterilização do que ele impacta, ok? Ou seja, o calor liberado dele é tanto que ele queima qualquer tipo de bactéria. Ou seja, o projetil é uma ferida estéril, ok? Então, o cara recebeu um tiro na perna, tá? A ferida de 9 milímetros, então a entrada de menos de 1 centímetro, 9 milímetros, ok? A lesão nas partes moles é mínima, é como botar uma agulhada, né? Uma agulha intramuscular, ele entra e sai. Nada. As partes moles, absolutamente nada. É uma ferida limpa, já vimos que ele cauteriza e é considerado estéril, ok? Mas como vai estar o osso desse indivíduo? Quebrado em várias partes? Muito bem, vai estar multifragmentado. Multifragmentado passa a grau 3. Agora temos que saber 3A, 3B ou 3C. Como que eu vou classificar se ele tem ou não partes moles em cima do osso? Vai ter partes moles, uma ferida de 9 milímetros? 3A. Vai sim. Vai, lógico, é pequena, feridinha pequenininha, ok? Então ela é uma 3A, 3B ou 3C? 3A. 3A. Estão entendendo aí, galera? Alguma dúvida? Tranquilo, doutor.
Doutor, isso seria uma exceção quanto ao tamanho, né? Lógico, o tamanho da ferida, quando chegou no 3, né? Quando chegou no 3, o tamanho da ferida, não é só o tamanho da ferida que faz a classificação, é também a contaminação e a energia cometida. Se a energia cometida foi alta, já passou para 3. Esse aqui não tem esses critérios maiores e menores, não. Deu ruim, já bota 3. Tá entendendo? Só para vocês lembrarem. Deu ruim, tá autocontaminado, tá muito cominuído, tá cheio de fragmento, já bota 3. Agora, o que vai dar o diferencial entre 3A, 3B e 3C? É se tem partes moles cobrindo o osso e não tem lesão vascular. Então é 3A. Agora, não tem cobertura de partes moles, 3B. Ah, lesionou a artéria principal, 3C. Ok? Ok. Beleza. Então, essa é uma aula para residente, tem muita coisa que eu vou passar alto, vou passar mais rápido, tá? Bom, no antibiótico, eu lembro que eu falei para vocês que é fundamental que vocês entendam sobre o antibiótico. O germe mais acometido na fratura exposta é o Staphylococcus aureus. Então, geralmente, é dado cefalosporina de primeira geração, ou seja, um grau 1, grau 2, onde a contaminação não é tão grande, você dá cefalosporina de primeira geração. Pode ser cefalexina, cefazolina, oxacilina, tem um monte de cefalosporinas de primeira geração, ok? Agora, o paciente passou para um A3A, né? Ou seja, um grau 3 já amerita maior poder de antibiótico. Você tem que combinar antibiótico. Por quê? Porque a ferida já tem mais contaminação. Ok? Aí, então, agregamos aminoglicose, que pode ser gentamicina, vancomicina, etc, etc. Ok? Agora, esse paciente tem alta contaminação e contaminou com anaeróbios, por exemplo, no meio rural, o cara caiu no Tietê, na fossa, né? Onde tem cocô, ok? Aí tem anaeróbios. Então, nós temos que dar também anaerobicidas, ou seja, em caso de contaminação. Por isso é fundamental perguntar onde que o cara caiu, tá? Se o cara caiu nesse meio aí, nós temos que estar, então, com medicamentos anaerobicidas. Aí entra os beta-latâmicos, por exemplo, penicilina, amoxicilina ou metronidazol, né? Que também é um anaerobicida, ok? Estão entendendo aí, galera? Entenderam essa parte aqui? Beleza, então. Então, o paciente, geralmente, um grau 1, grau 2, ele fica internado por 72 horas, cumprindo antibiótico. Quais são os parâmetros para eu considerar aquela fratura já como uma fratura fechada? O paciente não fez febre, a ferida está limpa, não sai mais secreção, né? E o laboratório vem normal. Opa, esse paciente já está apto para fazer qualquer outra cirurgia ou ir embora como se fosse uma fratura fechada e programar a cirurgia, tá? Geralmente é assim. Então, nós, logicamente, devemos fazer uma imobilização esquelética, dar estabilidade para aquele osso que está fraturado, tá? Então, qual é o objetivo da estabilidade? Primeiro, restaurar a longitude, alinhar os ossos, né? Permitir que a ferida possa se recuperar mais plenamente, facilitar os novos procedimentos, se é que ele vai precisar, né? De botar uma platina, um haste, alguma coisa, né? E lógico, isso faz com que o paciente possa utilizar mais rapidamente o membro, né? E facilita a consolidação, ou seja, melhora a consolidação do paciente, tá? E o que nós fazemos? Gente, no grau 1, nós fazemos o que a gente tem em mãos. Pode fazer o que a gente tiver em mãos. Imagina, eu estou na Europa, eu estou na França, né? Aí vem um cara que caiu de bicicleta lá, porque o pessoal usa muita bicicleta ou aquelas motonetas, né? Caiu, teve uma fratura exposta grau 1, eu faço o toalete e se eu abrir a gaveta e tem um haste de titânio, eu tenho uma placa linda, bloqueada, nova, inventada, eu coloco. Porque é o que eu tenho de disponibilidade e o que eu tenho mais mão e o que eu gosto de fazer é isso. Então eu posso fazer porque na grau 1 não tem muito problema. Entenderam aí? Grau 1 não tem problema. Você bota o que você tiver. Inclusive, eu gosto mais de gesso. Não tem problema. Pode botar um gesso com uma janelinha e fazer curativo por aquela janelinha, acabou. Ok? No grau 2,
de estabilidade, eu não posso botar placa e parafuso. No grau 1 eu podia, no grau 2 eu não posso. Por quê? Porque a injúria já é de fora para dentro. E aí já vai estar contundido a fáscia, o periósteo, e para eu colocar uma placa e parafuso, eu tenho que nebrar, levantar essas estruturas, vai injuriar mais. Então, não coloco placa e parafuso. Mas eu posso colocar uma estabilidade dentro do canal endosteal, que seria o haste endomedular. Tá? Então, o haste endomedular, ele dá uma estabilidade, né, e evita tocar as estruturas que estão fora daquele osso. As partes moles que já estão contundidas. Ok? Num grau 3, eu não posso botar placa, haste, nada. Eu só posso colocar tanto 3A, 3B, 3C, gente. Só posso colocar os fixadores externos. Já viram esses fixadores externos? Umas anteninhas que ficam por fora da pele, né? Uns pininhos minimamente invasivos no osso, né? E um tubo que dá estabilidade por fora do osso. Okay? Para que serve isso aí? Ele serve como um método de contenção numa fratura exposta. Para quê? Para melhorar a circulação, para melhorar a ferida, para melhorar o antibiótico possa chegar com mais facilidade, para que a gente possa fazer uma boa curação, um bom curativo. Tá? Mas ele não serve de tratamento definitivo. Não é que eu vou botar, hoje chegou uma fratura fechada de tíbia, eu vou botar um fixador externo. Não. O fixador externo ele foi desenhado justamente para isso, para essas complexidades. Tá? E uma vez que a gente já superou as lesões, quando as partes moles já não estão mais contundidas, ele está longe de uma infecção, eu faço a minha conversão. A conversão seria retirar o fixador externo e colocar um método de estabilidade absoluta aí, não sei, uma placa, um parafuso, um haste, qualquer coisa, ok? Então, para isso está o fixador externo. Aquele pessoal que anda na rua com o fixador, isso já é inusual, não tem mais isso, ok? Porque ele só serve para dar essa estabilidade até o paciente melhorar as partes moles, ok? Inclusive, existe um tempo para fazer a conversão. Ou seja, a conversão é tirar o tutor e colocar o material que você acha melhor, tá? Que é de 14 dias aproximadamente, ok? Então, em 14 dias, se o osso melhorou, se as partes moles melhoraram, eu tiro o fixador e coloco outra coisa, um haste, uma placa, um parafuso, sem ter risco de infecção. Agora, doutor, foi uma fratura exposta 3B, né? Ele teve que passar por cirurgião plástico, demorou, a ferida não melhorou, ele teve uma infecção, nós não ganhamos aquela infecção, demorou 3 meses com o fixador. Eu posso fazer a conversão direta? Não. Por quê? Porque o fixador externo, ele serve também como método de contaminação. Ele, com o meio externo, também contamina o meio interno, só que ele contamina localmente. Onde estão os pininhos inseridos no osso, ele vai causando uma infecção local que se chama osteites, tá? Se eu tirar isso aí e botar um haste endomedular, o que vai acontecer? Eu vou arrastar aquelas bactérias que estão inoculadas localmente e vou botar dentro da miela, né, dentro do canal endosteal, e vou causar iatrogenicamente uma osteomielite. Ou seja, depois dos 15 dias, o ideal é retirar o fixador externo, fazer uma cultura daqueles pininhos, mandar para o laboratório, lógico, eu imobilizo o paciente enquanto isso com uma talinha, né? Espera a cultura, trato com antibiótico o paciente, e quando aquelas feridas estão fechadinhas, porque estavam abertas pelos pinos, né? Quando elas ficam fechadinhas, sequinhas, sem nenhum problema, aí o paciente está apto para ser sometido à cirurgia definitiva. Entenderam isso, galera? Sim, doutor. Beleza. Então, pelos conhecimentos recentemente adquiridos, eu vou mostrar essa foto para vocês. É um garoto de 13 anos de idade, com antecedente de ficar preso na trina do trem. O trem passou na cara lateral da perna dele, cara posterolateral, né? E o que vocês estão vendo ali é a artéria peroneia lacerada, trombosada, e o peroneu ficou lá, ou seja, o osso peroneu ele já não tem mais, voou,
tá? Ou seja, a parte da diáfise voou, ficou as duas epífises nada mais, a proximal e a distal. Ok? Então, pelos conhecimentos adquiridos hoje nessa aula maravilhosa, que classificação de Gustilo e Anderson vocês colocariam nessa fratura? 3C? 3C, por quê? Porque teve lesão vascular, Quantas artérias tem na perna? um monte. Permiso, doutor, era na 3A, ¿verdad? Porque não pegaste uma Exatamente. artéria muito importante. Exatamente. Você está vendo que o membro está cianótico? Ele não está cianótico. Está com a boa coloração. Aqui ele não teve risco eminente de amputação. É uma grau Então, 3. eu levo em consideração todos os fatores, mesmo que ele tenha lacerado a artéria, trombosado, etc. Se ele está vascularizando e etc., não corre risco de amputar, então eu classifico ela para cima, né, em vez de para baixo. Entendi. Exatamente. Está entendendo errado, olha. Exatamente. Ok? Então, nesse caso é um 3. Eu não sei se é 3A ou 3B. A única forma de a gente saber se 3A e 3B é depois do toalete cirúrgico, tá? Então, geralmente, de entrada, a gente fala que é 3A, que pode ser que feche ou não feche a ferida. Depois do toalete cirúrgico, se tem o diagnóstico pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Então, pré-cirúrgico seja 3A, e se de repente não cobre o osso, passa a 3B, ok? Então, vamos começar o nosso toalete. A gente começou com a limpeza, esses músculos estão totalmente desgarrados, lacerados, né? Então a gente tem que fazer um debridamento, retirar todos esses músculos que não servem mais, né? Vai fazendo limpeza, iodo, sabão, soro, que a gente encontrar para fazer a limpeza dessa região. Tá? Manter o membro mais limpo possível. Tá? E logo, esse é o resultado. Diagnóstico final? 3A. 3A, muito bem. E o método de estabilidade que a gente deu? Fixação externa. Tá bem indicado? Tá. A partir de grau 3, fixação externa. Tá? Ficou bonitinho, Esse aqui, hein? Olha, melhorou demais. esse aqui é outro paciente, é um paciente sexo feminino, 43 anos, ela foi investida por veículo automotor, o carro passou em cima da perna dela, essa aqui já é o quarto toalete dela, ela teve sofrimento de partes moles, né? Grande laceração, uma infecção, então essa é a quarta vez que ela está entrando no centro cirúrgico, ok? O diagnóstico dela aí, lógico, uma fratura exposta, né? Mas qual seria a classificação? Uma 3B, depois de 4 toaletes, ainda creio que necessita uma reconstrutiva. Y bueno, ¿y por qué sí que una 3B? ¿Qué parte del hueso está expuesta? La parte de arriba, la superior. No. Ah, de abajo, la menor. La parte de arriba está granulando. Es celular subcutáneo con músculo y están granulando, está cubriendo hueso. Ahora la parte de abajo, se vocês olham bem ali, dá para ver o ossinho, não dá não? Assim mesmo, doutor. Então, esse paciente é candidato para um colgarro, tá? Uma transferência muscular, é uma 3B. Entenderam aí, galera? Perfeito. Doutor, nesse Oi? caso, por que esperou esse tempo todo para poder pensar na possibilidade de fazer um colgarro? Não, porque ele vai sofrendo de a pouco, não é que... Ela não chegou com o osso exposto, vamos dizer assim. Não, ela chegou todo coberto. Ela chegou todo coberta e as partes moles foram morrendo, foi fazendo o debridamento paulatinamente, e quando chegou nesse quarto de toalete, ela já não tinha mais parte mole em cima do osso. Entendi. É porque parece estar meio necrosada ali, não sei se é a foto. Doutor. Sim.
Uma Graças. fratura igual a essa, existe um odor muito forte, doutor? Não, tem cheiro de sangue, de ferida, não tem. Agora, se ele está contaminado, por exemplo, por anaeróbios ou por gram negativo, ele tem um cheiro particular. Só quem conhece esse cheiro vai saber, tá? Mas esse Então, paciente aí, ela tá com necrose já ou não? Porque eu não sei se é a Não, foto, do mas eu osso tô vendo não. os pontos mais escuros. Não. Então não. não tá fedendo, vamos dizer assim, né? Com odor Não. forte. Bom, isso aqui já faz 10 anos. Eu não lembro mais do cheiro. Mas na época, eu lembro que ela foi feito o colgarro, foi feito um enxerto de pele e ela teve muito boa evolução. Não, mas só Lógico, de ela não ficou muito tempo necrose já é internada. bom caminho. Lógico. Tá bom, doutor, obrigada. Gente, Doutor, essa foi a aula. O senhor pode explicar brevemente, novamente, esse colgarro, por favor? O colgarro é transferência muscular. É um músculo, por exemplo, aí o que está faltando é na região anteromedial da perna, né? Então, eu tiro o músculo sólido que está ali, né? Porque tem o tríceps femoral, são 3 músculos, né? Eu tiro um deles e boto na região da frente. Aí você vai perguntar, doutor, e o que acontece com esse músculo que foi transferido? Nada. Os outros músculos, eles continuam fazendo a sua função, né? E esse músculo passa para a região anterior, cobrindo a fratura. Beleza, valeu, doutor. Beleza? Bom, gente, alguma pergunta? Eu sou o primeiro da esquerda, tá? Bom, finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Tá? Hoje a aula foi no celular, mas acho que saiu bem, né? Saiu legal.